Olá a todos! Está no ar o programa Fórum Legal. Hoje vamos falar sobre Lei do Consumidor. Você sabe qual a diferença entre consumidor e fornecedor? Quais são os direitos básicos do consumidor? Conheça aqui no programa Fórum Legal. E para falar sobre este assunto, doutora Fabiana Mendes Costa, que é advogada do Sintoresp e especialista em Direito Civil. Olá, doutora Fabiana, seja bem-vinda ao programa Fórum Legal. Olá, doutora Andréia, boa tarde e obrigada pelo convite. Doutora, qual a diferença entre consumidor e fornecedor? Bom, consumidor é aquela pessoa que adquire um produto ou um serviço como destinatário final. O que é esse destinatário final? É aquele que compra um produto ou adquire um serviço para consumo próprio. Ele não tem a intenção de repassar para um terceiro. Também se equipara a consumidor uma coletividade de pessoas que são atingidas por uma propaganda enganosa, por exemplo, ou por alguma prática abusiva, ou que são vítimas de algum tipo de dano. E o fornecedor é aquele que tem atividade profissional de fornecer um produto ou um serviço, né? Por que atividade profissional? Porque se a atividade fim dele não for fornecer o produto ou serviço, isso não será uma relação de consumo. Por exemplo, eu vendendo o meu carro para você, eu não sou vendedor, eu não tenho uma agência. Isso não é uma relação de consumo. E, no caso, quais são os direitos básicos do consumidor? Os direitos básicos do consumidor estão elencados no Código de Defesa do Consumidor, né? Quais são eles? O direito à vida, à saúde e à segurança contra os riscos provocados por um produto ou por um serviço, o direito de informação, de divulgação e de educação, tanto em relação ao tipo de produto existente no mercado, como em relação à forma correta de utilizar esse produto. Também é direito do consumidor a indenização por danos patrimoniais ou morais que possam ser causados pelo produto ou pelo serviço, né? Nós temos também aqui a proteção contra a publicidade enganosa, contra práticas abusivas, e existe também uma proteção contratual. Se foi feito algum tipo de contrato e nesse contrato conste alguma cláusula que é desproporcional ao consumidor, deixa ele em desvantagem em relação ao fornecedor, ele tem o direito de rever essa cláusula. Bem como no decorrer do contrato, né? Se ocorrer alguma causa que cause uma onerosidade excessiva, né? Que cause uma desproporcionalidade, também pode ser revista. Existe também uma proteção para o consumidor em juízo, né? Que é a inversão do ônus da prova, e também o direito do consumidor de ter uma prestação de serviços públicos adequados. Isso é o serviço público em geral, porque a empresa pública, os órgãos públicos também são considerados fornecedores. E no caso, doutora, um exemplo, a pessoa está assistindo a televisão e isso é muito comum. Propaganda de um carro, 10 parcelas X, 20 Y, e aí a pessoa vai até a concessionária e não é nada daquilo. Acontece muito isso? Acontece muito. Isso cai naquela questão do direito à informação e das práticas abusivas, das propagandas enganosas, né? É muito importante que o consumidor procure se documentar. Viu um folheto, foi até a loja, não é aquilo? Guarda aquele folheto que vai ser importante para ele. Por outro lado, existem os órgãos de defesa do consumidor, né? O Instituto de Defesa do Consumidor é um deles, existe o Ministério Público, que pode também adotar alguma medida contra essa empresa para poder proteger esse consumidor. Ainda que não haja uma reclamação de uma pessoa específica, essa coletividade pode ser representada por esse órgão. São chamados direitos difusos, direitos coletivos da sociedade. Isso serve para qualquer tipo de propaganda? Qualquer tipo de propaganda. Doutora, qual a responsabilidade do fornecedor quando um produto apresenta um problema? O fornecedor ele é responsável pelo dano que o produto causa ou pelo dano que o serviço prestado causou e também pelo vício apresentado pelo produto ou pelo serviço prestado. Doutora, quais são os prazos para reclamar?
Existe a garantia legal, que é o prazo que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Esse prazo, ele é tanto para produtos quanto para a prestação de serviços. Ele vai ser de 30 dias no caso de produtos ou serviços não duráveis e de 90 dias no caso de produtos ou serviços duráveis. O que é isso, né? Não durável é aquele serviço ou aquele produto que ele se esgota assim que você utiliza. Alimento, bebida, cigarro, um corte de cabelo. E o produto durável é aquele que tem um uso mais prolongado. Um automóvel, um eletrodoméstico, um televisor, a contratação de uma obra, um serviço de pedreiro. Muitas vezes, na compra de um produto, pode ser um carro, uma televisão, um refrigerador, apresenta um problema. Chego lá, coloco na tomada, não funciona. Quais são os procedimentos para a reclamação? A primeira coisa que o consumidor deve fazer no caso de um produto que apresente um vício é procurar a assistência técnica indicada pelo fabricante do produto. Normalmente isso vem junto com o produto, vem lá um termo de garantia. Ele procura essa assistência técnica, leva esse produto até lá e